Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Nani Cambuí, eu sou coach, terapeuta e analista comportamental. Resumindo, eu transformo a sua mente de gorda em uma mente de magra para que dessa forma você consiga emagrecer definitivamente, sem mais ter que fazer dieta, sem mais ter que se matar na academia e sem mais ver como o emagrecimento de uma forma tão negativa, tão pesada e tão sofrida, tá? Antes que eu me esqueça, se inscreve aqui no canal se caso esse conteúdo fizer sentido para você. Se você gostar desse vídeo, dá um joinha aqui também. Se ficar alguma dúvida, pode perguntar. Se quiser fazer algum comentário, também pode fazer, fica à vontade, tá? E eu vou deixar aqui embaixo também o link das minhas redes sociais, do meu Instagram, do meu Facebook. Porque lá eu compartilho conteúdos mais objetivos, conteúdos mais curtos e conteúdos que tem sacadas rápidas para você conseguir aplicar de forma imediata, diferente do conteúdo aqui do YouTube, que é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais profundo, né? E o tema desse vídeo, então, o que a gente vai falar hoje? Eu percebo que muitas mulheres, elas já não acreditam mais que elas vão conseguir um dia emagrecer, que elas vão conseguir ser magra. Parece que o emagrecimento se tornou algo inviável, algo impossível, algo que não faz parte mais da realidade. E isso acontece muitas vezes por tantas tentativas que essas mulheres já tiveram. Então, uma hora é uma dieta milagrosa, uma hora é um procedimento estético, e até mesmo as pessoas que já passaram por processos mais invasivos, como a bariátrica, por exemplo, e depois voltaram a engordar. Essas experiências, né, faz com que essas mulheres, elas fiquem um pouco desacreditadas, né? E a parte do emagrecimento, ela é uma busca constante, né? Cerca de 60% da população tá acima do peso, com um grau de obesidade ou de sobrepeso. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pesquisas, muitas coisas que buscam resposta para essas pessoas, para que elas consigam realmente encontrar uma metodologia, né? O emagrecimento, ele não cai do céu, né? Hoje eu mantenho o meu peso, mas eu costumo falar que eu faço por merecer. Se eu me descuidar, se eu me distrair, se eu começar com umas crenças enfraquecedoras, e é disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, com certeza eu volto a engordar, tá? Então, o que acontece, né, na realidade? Quando eu converso com as pessoas que estão aí uma vida lutando para perder peso, que emagrece, depois voltam a engordar, às vezes se dedicam em um período de tempo para ter um resultado, em um curto período de tempo engordam tudo novamente. O que acontece? No decorrer da nossa vida, desde quando a gente está na barriga da nossa mãe até o dia de hoje, a gente recebe muitos estímulos. Nós recebemos estímulos através daquilo que nós escutamos, através daquilo que nós vemos e a partir daquilo que nós experimentamos, né? Das experiências que nós vivemos. E de uma forma automática já vem algumas crenças instaladas na gente, baseado no ambiente que a gente vive, baseado no nosso meio, né? Baseado no meio que a gente vive. E também a partir daquilo que a gente vivencia, né? Existem duas formas da gente criar uma crença. Ou é por repetição, conforme você repete alguma coisa, você passa a acreditar naquilo, ou por um forte impacto emocional. Então, um forte impacto emocional pode ser, de repente, falando, né, de emagrecimento, você presenciou um parente seu que faleceu por conta da obesidade. Então, aquilo foi tão impactante para você e você pode interpretar isso de uma forma que a obesidade sempre vai representar para você perigo, risco, morte, e aí você passa então a se cuidar e ter cuidado com a alimentação e ter uma vida ativa por conta desse trauma que você teve, né? Esse forte impacto emocional, e são várias essas possibilidades, tá? E o que eu quero te clarear, né? Qual que é o conceito que eu quero trazer aqui para você conseguir, para você entender o que pode aí estar realmente bloqueando o seu emagrecimento. Já falei em vários vídeos, eu gosto sempre de repetir o quê?
que o emagrecimento ele não depende só do que você come ou do quanto você se exercita. Esses são fatores externos. Agora, o que vai determinar o seu emagrecimento definitivo, ele tá aqui dentro. Dentro, como assim dentro, né? Baseado naquilo que você pensa, que vai te gerar um sentimento que vai fazer com que você se comporte. Então, essa tríade, né? E aí a repetição disso cria o hábito, mas tudo começa no pensamento. E eu percebo que as pessoas que elas têm mais dificuldade de alcançar os objetivos dela com relação ao peso, com relação ao emagrecimento, e muitas vezes não é nem questão de perder o peso, porque se você fizer uma alimentação muito rígida, com pouco carboidrato, zero açúcar, zero de farinha de trigo branca, você vai ter um resultado. Só que dependendo da forma como você pensa com relação a isso, é tão sacrificante, é tão difícil, é tão restritivo que aquilo se torna insustentável. Então, bons hábitos alimentares, eles são importantes. Ter uma vida ativa dentro das suas limitações, das suas possibilidades, é importante. Mas o que você pensa vai determinar muito mais o seu resultado a longo prazo. Por que muitas mulheres elas conseguem emagrecer, por exemplo, quando elas vão casar? Já dei esse exemplo em um outro vídeo aqui no canal. Por quê? Porque no momento que elas estão programando o casamento, qual que é a crença que elas têm? O que elas pensam? No que elas acreditam? Elas acreditam que é o momento mais importante da vida delas, então elas precisam estar lindas, maravilhosas. E ela consegue falar não muitas vezes para a comida, por quê? Porque aquilo que ela acredita naquele momento é mais importante do que aquele prazer imediato. Então, para você conseguir alcançar qualquer resultado, qualquer objetivo na sua vida, você tem que tirar os olhos do prazer imediato e colocar os olhos na recompensa tardia, que é a conquista do peso, ou seja lá qual for o seu desejo mais profundo, que você vai conseguir realizar quando você atingir o peso desejado, tá? Então, o que é determinante para quem quer emagrecer? O que realmente vai fazer a diferença para quem quer emagrecer? É tudo aquilo que a pessoa pensa. Então, para pensar agora se o que você pensa com relação ao emagrecimento. Para pensar o que você pensa com relação ao emagrecimento. Então, para pensar o que você pensa sobre você, o que você pensa sobre as circunstâncias e o que você pensa sobre a alimentação, o que você pensa sobre a atividade física. O primeiro ponto que você precisa entender para você saber se você vai conseguir chegar num determinado resultado que você almeja ou não, é se isso que você pensa te aproxima ou te distancia do resultado que você quer. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Ponto, vamos supor, né? Você tá aí desse lado, vendo esse vídeo, você pensa, eu quero emagrecer 10 quilos. Então, mentaliza aí quantos quilos você quer emagrecer. Baseado nessa meta ou nesse objetivo que você tem, o que você pensa com relação a isso? Que você consegue, que você não consegue, que vai ser muito difícil, que você até pode conseguir emagrecer, mas que você não vai conseguir manter. Então, o que você pensa com relação a isso? Porque baseado no que você pensa com relação a isso, você tem uma crença ou que te limita, ou seja, que te impede de chegar onde você quer, ou uma crença que te fortalece, que te fortalece a chegar onde você quer. Então, o que você pensa é capaz de determinar o seu resultado a curto, médio e longo prazo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que hoje eu trabalho em casa, eu tenho meu escritório em casa. Vamos supor que eu acreditasse que eu não seria capaz de ter disciplina para trabalhar em casa. Então, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia em casa. Mas se eu acredito que eu não tenho disciplina para trabalhar em casa, o que vai acontecer? Eu vou ser totalmente improdutiva. Por quê? Porque essa crença, ela vai me fazer me sentir de forma improdutiva e o meu comportamento vai ser um comportamento de uma pessoa improdutiva.
E só que o que acontece? Eu penso o contrário. Eu penso que eu tenho capacidade de trabalhar em casa porque eu tenho disciplina, porque eu tenho autocontrole. Então, como que eu me sinto confiante o suficiente para decidir trabalhar em casa e conseguir produzir o suficiente? Exige um pouco mais porque o ambiente é desfavorável? Sim, mas como tudo começa no pensamento, eu acredito que eu tenho capacidade para ter disciplina, para ter autocontrole e fazer as coisas que precisam ser feitas, porque eu acredito nisso. Então esse é o primeiro ponto, é você acreditar. Ah, Nani, mas eu só acreditar que eu vou conseguir emagrecer é o suficiente? Não, você precisa ter congruência, mas o primeiro passo é você acreditar que é possível você conseguir as coisas que você queira, independente do seu hábito hoje. Então, se você já não acredita que é possível, se você já não acredita que você não consegue, se você já não acredita que mudar é uma possibilidade, você não vai conseguir ter o resultado. Agora, não adianta você pensar que é possível, você pensar que você acredita, você pensar que é possível uma mudança e você fazer totalmente diferente. Mas o primeiro passo é você acreditar. Então, você acreditar que você consegue emagrecer, você acreditar que você consegue mudar os seus hábitos, você acreditar que você vai conseguir ser constante na academia, você acreditar que você vai ser uma pessoa magra é o primeiro passo. Agora, não adianta você ficar afirmando para você que você vai emagrecer comendo uma barra de chocolate. Isso é incongruente. Então, o que é importante você entender? O primeiro passo é você ter uma crença que te fortalece. Para você identificar se uma crença te fortalece ou te enfraquece, é muito simples. O que você pensa, você vai conseguir chegar nesse objetivo? Sim ou não? Então, eu penso que eu não consigo emagrecer. Então, essa crença, ela não é congruente ao que você quer. Então, você não vai conseguir emagrecer. E como mudar isso? É mudando aquilo que você acredita. A partir de como? A partir de você repetir. Então, vamos supor que você quer ser magra, né? Porque emagrecer, se for muito restrito, em uma semana você consegue emagrecer. Mas como que eu faço para manter isso? Como que eu faço para não engordar? Você precisa ser magra. Só que para você ser magra, você precisa ter hábitos alimentares bons. E hábitos alimentares bons, se você pensa que comida saudável é ruim, então essa é uma crença que te limita. Então, você precisa acreditar, passar a acreditar que uma alimentação saudável é bom. Como isso? A primeira coisa é a partir da repetição. Então, você começa a acostumar o seu paladar com comidas mais leves, você começa a tirar o açúcar da sua alimentação, você começa a comer alimentos complexos ao invés de carboidratos simples. Então você começa a experimentar outros tipos de alimentação para você fortalecer essa crença que vai te levar ao resultado que você quer. E a outra forma é a partir do impacto emocional. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela morreu, por exemplo, de tanto consumir açúcar, né? Ela chegou num nível de diabetes por consumir açúcar que comprometeu a saúde dela e isso fez ela morrer. Pode ser que você receba essa notícia com tanto impacto, com tão choque. Talvez se você pensar em estatística, pode ser que não. Mas quando é alguém do seu convívio, quando é algum familiar, quando é alguém que você conhece, que você conviveu, o impacto ele é muito mais forte. Então, estatística só é estatística enquanto você não conhece as pessoas. Quando você conhece as pessoas que passaram por isso, tem dor, né? A estatística vira dor. E aí a dor, ela é capaz de te causar um grande impacto emocional, tá? E aí, e como que isso, então, pode interferir tanto, né? Eu costumo receber muitas mensagens e muitos comentários de mulheres que falam assim: eu tenho muita preocupação porque eu olho para os meus tios e eu vejo que eles são obesos mórbidos e eu vejo que eles estão com a saúde completamente comprometida e eu tenho medo de ficar daquele jeito. Ou então,
Recebi ontem também uma mensagem da moça falando assim: ai, a minha mãe, ela sempre me alerta, porque ela fala que a família do meu pai, ela tem uma forte tendência a ter diabetes. Então, observa que tanto essa pessoa que tem os tios que são obesos mórbidos e essa outra pessoa que a mãe fala que a família tem tendência a ter diabetes, ela já acredita que ela é uma potencial possibilidade de ser uma obesa mórbida só por conta dos tios serem, e que ela tem uma grande possibilidade de ter diabetes por conta que os tios tiveram. E lógico que tem uma carga genética, possivelmente de ser responsável por você ter ou não ter determinado tipos de doença ou mais tendência à obesidade. Eu não vou entrar nessa questão da epigenética, né? Mas também é comprovado que o ambiente que você vive, né, os estímulos externos que você recebe, eles são capazes muito mais de determinar o seu resultado do que a genética. Então, se você faz parte de uma família que as pessoas estão acima do peso, mas você tem hábitos saudáveis bons, a chance de você não ter obesidade mórbida, né, como no caso dessa pessoa, ou não ter diabetes é muito maior. Tem um caso que foi constatado nos Estados Unidos que um rapaz, ele morava com a família e ele estava acima do peso. Ele precisou sair da casa dele, foi estudar longe e ele emagreceu, os níveis de saúde dele melhorou. Por quê? Porque ele passou a escolher alimentos melhores. Então, ele mudou os estímulos externos. E se ele continuasse convivendo naquele ambiente, a chance era do quê? A chance era que ele continuasse engordando e acreditando que a genética é que era responsável por isso. Então, tudo aquilo que você acredita, se você acredita que atividade física é sofrimento, se você acredita que alimentos saudáveis são ruins, se você acredita que você nunca vai conseguir ser magra, tudo isso com certeza é determinante para você não conseguir aquele objetivo que você quer. Então, o primeiro ponto que você precisa é identificar. Peraí, quais são as crenças que eu tenho com relação ao emagrecimento? Quais são as crenças que eu tenho com relação à atividade física? Quais são as crenças que eu tenho com relação à alimentação saudável? Quais são as crenças que eu tenho com relação a mim? Quais são as crenças que eu tenho com relação à minha genética? Então, para pensar em todos os pilares que vão te levar ao resultado que você quer. Então, atividade física, alimentação e tudo que você pensa com relação a esse conjunto de coisas. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai colocar tudo que você pensa com relação a isso e você vai separar. Isso aqui, você vai fazer um filtro, né? Então, isso me favorece a chegar ao meu objetivo ou isso me prejudica? Então, vamos lá. O meu objetivo qual que é? É ser magra. Então, entenda que o ser magra, ele não se trata de emagrecer. O meu programa chama Ser Magra. Por quê? Porque emagrecer, eu já tinha ajudado até entender essa questão dos sabotadores, do emagrecimento consciente e do pensamento, muitas pessoas a emagrecerem, mas eu ajudei um número muito menor de pessoas a manterem o resultado. As pessoas que eu consegui trabalhar as crenças, eu consegui fazer com que elas mantessem o peso. As pessoas que eu não consegui trabalhar o nível de crença, elas voltaram a engordar. Então vamos lá, qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é ser magra? Então tá, então o que eu penso com relação à alimentação, o que eu penso com relação à atividade física, o que eu penso com relação a mim, o que eu penso com relação à minha genética, o que eu penso com relação ao ambiente que eu vivo. Então, para pensar, pega um papel, pega uma caneta e escreve tudo que você pensa com relação a isso. Então, eu penso que comida saudável é ruim, eu penso que porque meu pai tem diabetes, eu também vou ter diabetes. Eu penso que porque a minha mãe tem problema do coração, eu também vou ter problema do coração. Então, para pensar tudo que você pensa com relação a todas essas coisas.
e depois você vai separar. Essa crença, ela é uma crença que me aproxima do meu objetivo, que é ser magra, ou ela me distancia do meu objetivo, que é ser magra. Então, se eu acredito que o fato da minha mãe ter tido problema do coração, eu também vou ter, essa crença, ela te afasta do seu objetivo, que é ser magra, tá? Então, aí você vai fazer essa separação, tá? Baseado nas crenças que te distanciam do objetivo que você tem, então pode ser que eu nunca vou conseguir, pode ser que a alimentação saudável é ruim, você precisa começar a questionar essa crença. Mas peraí, a minha mãe teve, vamos supor, tá? Não é o meu caso, também não sei se é o seu, mas busca aí na sua realidade. A minha mãe, ela tem problema do coração, então eu também vou ter problema do coração. Só que quais são os estímulos externos com relação à alimentação, atividade física, hidratação que a sua mãe tem e que você tem? Ela faz uma alimentação saudável, ela tem uma vida ativa, ela busca alimentos que favorecem a saúde do coração. E aí, fazendo isso, o que você vai tá fazendo? Você tá trazendo para a consciência que, tudo bem, a minha mãe até os 50 anos, ela se alimentava com muito açúcar, por exemplo. Mas daqui para frente, eu posso me alimentar com uma alimentação mais saudável. E aí você começa a questionar essa crença. Por quê? Essa verdade de que minha mãe tem problema do coração e então eu também vou ter, você começa a entrar num conflito interno e você começa de uma forma positiva a interpretar que não é porque a minha mãe é exatamente dessa forma que eu também tenho que ser. Então, todas essas crenças enfraquecedoras, né? Todas as crenças que te impedem de chegar onde você quer, elas podem ser questionadas. E aí, o que é importante você saber? Que a partir do momento que você questiona essas crenças, chances de que você mude a direção do seu resultado, entenda. Ontem eu acreditava que porque meu pai tem diabetes, eu também vou ter. Hoje eu já não acredito mais. Você vai emagrecer e vai ser magra? Não. Mas você começa a mudar a direção do seu resultado. Você começa a mudar. Por quê? Porque você vai automaticamente, com congruência, começar a mudar os estímulos que você dá para o seu corpo, de alimentação, de atividade física. Então, você é o responsável por você mudar a direção do seu resultado. Mas lembra que sempre parte do que você acredita. Então, o que você acredita é que vai fazer com que você tenha o resultado que você quer ou não. Quando você não mudar o que você acredita, isso vai ser muito distante, isso vai ser impossível, isso não vai ser possível, porque você não tem congruência, tá? E é importante você entender o quê? Todos os dias, diariamente, constantemente, a gente está reforçando as nossas crenças, sejam elas crenças que te aproximam do seu objetivo ou crenças que te distanciam do seu objetivo. Então, diariamente nós estamos reforçando essa crença. Então, trazer para a consciência tudo aquilo que você acredita é o primeiro ponto para você saber se você vai conseguir alcançar esse objetivo ou não. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui absurdo. Uma pessoa, ela quer ganhar 100 mil reais por mês, mas ela fica da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir assistindo série, né? Assistindo série no celular. Então, essa pessoa, qual que é a congruência daquilo que ela quer e daquilo que ela tá fazendo? Então, não tem. Agora, para essa pessoa ela mudar o resultado e se aproximar desse resultado que ela tem, o que ela precisa fazer? Ela precisa primeiro acreditar que ela consegue chegar nesse resultado e depois ter a congruência de fazer aquilo que precisa ser feito. Só que em pequenas ações, com pequenos resultados, você já consegue
mudar uma crença. Então vamos supor que essa pessoa que ela acordava e até o momento que ela ia dormir ela não fazia nada, mas de repente um dia ela falou assim, hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou tentar vender alguma coisa. Aí ela pega um videogame que ela tem lá parado e coloca na OLX e faz lá um X valor de dinheiro. A partir desse resultado, ela começa a entender que ela é capaz, que ela pode, que ela está um passo mais próximo de alcançar aquele resultado. E aí ela passa a acreditar que aquilo é possível, que aquele resultado é possível. Então, diariamente é importante que você comece primeiro a identificar os pensamentos que você tem e a partir daí você questionar os pensamentos que você tem. Então, essas verdades absolutas que você tem com relação a tudo que você precisa fazer para alcançar o objetivo que você quer, você precisa ver se ela está te afastando ou te aproximando do seu objetivo. Baseado nisso, você precisa começar a questionar essas crenças e a partir daí você começar a mudar a sua ação, o seu comportamento. E isso você pode mudar de um dia para o outro, você pode ter uma mudança de um dia para o outro, de um comportamento. Então, por exemplo, se você não acredita que é possível ficar sem comer pão pela manhã, por exemplo, e você nunca na sua vida ficou mais do que 2 dias sem comer um filãozinho no café da manhã. Se você acredita, então eu falo assim, a partir de hoje, eu acredito que é possível eu ficar 1 semana sem comer o pão no café da manhã. E aí você achava até então impossível, mas essa semana você tomou uma decisão e você ficou. E aí você fala, eu acreditava, e eu falo até por mim com relação a doce, eu achava que eu nunca ia conseguir ficar 1 semana sem comer chocolate, e hoje eu fico tranquilamente. E aí você começa a pensar, nossa, eu não acreditava que era possível eu ficar 1 semana sem comer pão e eu fiquei. Bom, se eu conseguir ficar 1 semana, eu consigo ficar 2 semanas. Vamos lá, você consegue. Crença fortalecedora, tá? Existe uma pesquisa que foi feita também com afrodescendente. Nos Estados Unidos tem uma prova que você faz como se fosse o Enem aqui no Brasil, que vai medir as chances que você tem de passar ou não em um vestibular. E foram separados em 2 turmas, né? Eram afrodescendentes que estavam dentro dessas salas, né? 2 salas diferentes. Uma sala, a pessoa que foi aplicar a prova, ela não falou nada com relação à etnia dessas pessoas, e na outra sala, essa pessoa que foi aplicar a prova, ela falou que eles eram afrodescendentes. O resultado das pessoas que fizeram a prova, que receberam essa informação de que eram afrodescendentes antes de fazer a prova, ela teve um rendimento pela metade. Então, a média da turma, vamos supor que da que não recebeu a informação foi 8, da que recebeu essa informação foi 4. E o que eu quero dizer para você, né, com relação a esse experimento? Que a carga que você carrega de crenças, ela interfere muito no seu resultado. Por quê? Aquelas pessoas que elas não lembraram que eram afrodescendentes, elas se comportaram de uma forma assim, baseado no que elas estudaram, baseado naquilo que elas acreditam. E as pessoas que receberam essa informação que elas eram afrodescendentes, elas já receberam uma carga de crença negativa, então elas já passaram a desacreditar delas antes mesmo delas fazerem a prova. E a minha sugestão para você, qual que é? É que você observe o que você pensa, né, com relação principalmente a você. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo do sabotador crítico, né? E o seu sabotador crítico, ele nada mais é do que as crenças que você tem com relação a você, baseado naquilo que você viu, né? Baseado naquilo que você ouviu, tanto dos seus pais, do seu irmão, das colegas de escola, das pessoas que conviviam com você, e aquilo que você experimentou. Não supor que um dia você foi fazer uma comida e foi um desastre. Você passou a acreditar que você era um desastre na cozinha. E isso é até uma experiência minha, né? Até a minha adolescência, tudo que eu ia fazer na cozinha eu era muito atrapalhada, eu era muito distraída, não tinha as coisas, nada ficava gostoso. E aí, recentemente,
eu comecei a acreditar que eu poderia cozinhar bem. E aí o meu resultado, ele foi assim, muito gradativo, né? Eu ainda não cozinho bem, não tenho habilidades culinárias, mas hoje, se eu for fazer uma receita, certamente ela vai ficar gostosa. Ah, porque você treinou muito? Não, mas principalmente porque eu acreditei que era possível eu ir para a cozinha e ter resultados bons, e ter resultados positivos, e conseguir fazer aquilo que eu me propus a fazer, tá? Então, tarefinha, então, no final do vídeo, o que você precisa fazer? Elencar primeiro o seu objetivo e depois colocar quais são os pensamentos que você tem com relação a esse objetivo. Separar se são pensamentos que te prejudicam ou pensamentos que te facilitam, né, que te ajudam, que te aproximam a chegar desse objetivo, e a partir disso reforçar todos os dias os pensamentos positivos, os pensamentos fortalecedores, as crenças que você tem com relação a isso, e começar a questionar esses pensamentos que te afastam do seu objetivo, tá? Então, esse é o nosso vídeo de hoje sobre o que você precisa fazer para conseguir ser uma mulher magra, tá? Se ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem inbox no Instagram também, eu tô à disposição. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.